histórico num filme brasileiro, 100% brasileiro. Não deu para Fernandinha, mas ela sai absolutamente consagrada, porque esse prêmio foi muito importante, com um roteiro importante, um diretor que sempre capricha em tudo que ele faz, e a gente queria te ouvir a respeito do prêmio para Ainda Estou Aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia para vocês. Que manhã boa para todos nós, né? Acompanhamos aí durante a noite a premiação e tínhamos a torcida para ganhar o prêmio de filme internacional, ainda restava um pouquinho de dúvida e foi aquela catarse maravilhosa ao ver o filme do Walter Salles ser premiado, receber o devido reconhecimento, que não é apenas relacionado à qualidade do filme em si, mas também ao que ele representa para a história daquilo que vivenciamos, do que várias famílias vivenciaram. Ele pega uma família específica que acaba servindo como uma metonímia mesmo do que se deu em nosso país com tantas pessoas, né? O fato da Fernanda não vencer o prêmio de melhor atriz não é um problema e não tira o brilho daquilo que ela fez, daquilo que ela representou e do papel dela na divulgação desse filme lá nos Estados Unidos. Isso foi fundamental para a vitória do filme em filme internacional. Ela estava concorrendo com outras 4 pessoas de grande qualidade, venceu uma atriz que está despontando e que ainda tem muita coisa boa por fazer. Então não há nenhum demérito nessa. É até ruim usar o termo derrota, né? Em ela não ter vencido. Porque, enfim, né? O Oscar não é para ser uma competição, é uma escolha entre várias coisas boas. E a Fernanda foi uma das melhores desse ano para todos nós, inclusive no mundo inteiro. Professor Hugo, bom dia. Queria perguntar Bom para o senhor dia. o seguinte: o que Ainda Estou Aqui, na sua visão, tem de diferente em relação a outras produções brasileiras que também foram indicadas ao Oscar e outras tantas que nem chegaram, né, nessa reta final? O que fez com que esse filme ganhasse a estatueta? Bom, na minha visão, o filme está dentro de uma filmografia da nossa cinematografia, muito bem localizado, mas ele não é único, ele não é uma exceção, ele não é apenas um filme que de repente apareceu. Ele é um filme que coroa uma série de filmes de grande qualidade. Acabamos de vencer o Urso de Prata em Berlim com o filme do Gabriel Mascaro, O Último Azul, que também demonstra a nossa qualidade em outra área, que é um filme mais ficcional, né, de ficção científica, né, distópico. Mas o que também ajuda bastante, no caso do Ainda Estou Aqui, é o reconhecimento do Walter Salles lá no exterior. É alguém que já está produzindo há muito tempo lá fora, que tem muitas conexões, que tem esse apoio importante da Sony Pictures, da Sony Classics. Então isso também ajudou, porque o filme... É muito interessante o que a gente escutou a Fernanda Torres falar. O problema deles, ao fazer a campanha, não era conseguir votos. A questão deles era conseguir que o filme fosse visto. Porque existe uma resistência natural do público americano quanto a filmes de outros lugares, né? Devido ao idioma, eles não gostam de ler legendas, né? Isso foi muito dito pelo Bong Joon-ho quando ele venceu pelo Parasita. Sim. Então, a gente conseguindo mostrar, e eles tiveram uma injeção de verba muito grande para apresentar esse filme para muitas pessoas, simplesmente foi natural que esses votos viessem ao verem a qualidade que o filme tem. Esse é o diferencial, mas ele está dentro de uma grande massa de filmes de qualidade que nós temos aqui no Brasil.
Com certeza, professor. Até falo assim, um elogio. Eu sou fã do Walter Salles, porque tudo que ele faz com muito capricho. Eu até citei hoje mais cedo a Grande Arte. Lembra quanto tempo demorou para ele concluir aquele filme? Porque ele queria uma edição absolutamente perfeita, um filme absolutamente perfeito. A Julia Gunn tá destruindo no papel, maravilhosa. Então, assim, o marco para mim do Walter Salles é aquele filme. E depois veio assim uma maturidade natural, um talento natural como diretor. E eu acho que ganhar melhor filme estrangeiro era o mínimo que podia acontecer com Ainda Estou Aqui. Em compensação, vamos falar de Emília Pérez. Emília Pérez é um musical. Emília Pérez é um filme francês, mas que se ambienta no México e que os mexicanos torceram contra, professor, porque várias polêmicas cercaram o filme. Brinquei outro dia com a Thaís aqui no ar, porque eu estava cobrindo o Papa no Vaticano, não sei o que, tem uma frase assim, né, de Conclave, que aliás é outro filme que foi indicado, que estava lá no Oscar, que quem entra Papa sai cardeal. Foi o caso de Emília Pérez, entrou com muita festa e saiu 13 indicações e saiu com 2 Oscars. Pois é, ele tem que ficar bem feliz por ter conseguido esses 2 Oscars. O Zoe Saldanha mereceu o prêmio. Eu não era muito fã da canção vencedora, mas também ganhou e tá tudo bem, mas eu acho que era o máximo onde poderia chegar. Sem dúvida é um filme repleto de polêmicas. Era um filme qualquer, como qualquer outro. Só que a partir do momento que ganhou evidência e que permitiu que algumas pessoas da equipe se pronunciassem mais, abrissem o coração, acabou perdendo muitos votos. A Carla Sofia Gascon teve atitudes muito inadequadas nas redes, não apenas pelo que ela fez no passado, pelo que ela falou no passado, que já fez muito mal para a campanha do filme, mas até mesmo a repercussão que ela fez em relação à revelação dessas coisas, e também o Jacques Audiard, que é um diretor já muito famoso, muito premiado, que aí fala que ele deixa muito claro o desrespeito que ele teve no tratamento dos temas que ele resolve abordar. Isso somado, nesse mundo globalizado onde nós estamos, só fez mal ao filme. Mas no fim, no meu olhar, eu particularmente não gostei. Eu achei um filme ruim, mal construído, com desenvolvimentos de personagens que não são coerentes. Isso é no meu olhar. Tem gente que acha isso positivo, por olhar como uma fábula o filme. E para mim ficou mais do que no tamanho, tem que sair feliz com esses 2 prêmios. Foi indicado em 13 categorias, isso mostra o buzz que estava, mas a verdade veio e aí sobrou para o nosso Ainda Estou Aqui, que na minha visão era muito, mas muito melhor do que Emília Pérez. A gente está conversando aqui no Jornal Gente com o professor Hugo Harris, que é coordenador do curso de cinema do Mackenzie. Professor, vai chegar mais aluno para o senhor agora, depois do que aconteceu na noite de ontem em Hollywood? Eu fiz uma brincadeira com os meus amigos há um tempo atrás, quando o Ainda Estou Aqui foi indicado ao Oscar. Falei assim, nossa, olha, o Ainda Estou Aqui foi indicado ao Oscar, a segunda coisa melhor que aconteceu para o cinema brasileiro esse ano, porque a primeira foi a abertura do curso de cinema do Mackenzie. E eu acredito que vai haver um buzz agora na busca por essas vagas nas universidades de cinema. Nós precisamos de profissionais, pessoas não apenas apaixonadas, mas muito conscientes na importância daquilo que é o cinema brasileiro, uma manifestação cultural, social, política do nosso país, e pessoas que pensem o cinema, não queiram apenas fazer porque é bacana, e sim pensar o cinema para ajudar a desenvolvê-lo, fazer com que o cinema brasileiro cada vez ganhe maior protagonismo. Precisamos de financiamento? Precisamos, mas precisamos também de grandes profissionais que leiam, que estudam, que reflitam e que tenham a técnica apurada para realizar. Isso vai fazer um profissional completo
E aí, a partir desse prêmio do Ainda Estou Aqui, espero que essas pessoas comecem a vir na direção de todos nós. Somos todos parceiros, temos várias faculdades e o Mackenzie está aí também para receber esses alunos. Eu sou suspeita para falar que eu sou maquenzista, viu, professor? Deixa eu Muito falar bem. uma coisa. Eu adoro, morro de saudade. Grande época da juventude. Professor, outra coisa que o senhor falou que é muito importante, essa coisa do cinema, porque não basta você produzir o filme, você fazer o filme bem feito, tem que ter uma campanha. E a gente notou um trio muito afinado. Walter Salles, Fernanda Torres, Selton Mello. Eles foram a campo, eles mostraram, aí eles fizeram campanha para o filme. A Fernanda se mostrou, bom, é o que ela é, uma grande atriz, a gente não é segredo nenhum isso, mas ela falou em todas as línguas, ela deu entrevista para todos os locais, ela viajou, ela foi, o Walter, a gente também, e o Selton, que ficava lá fazendo as selfies para as redes sociais, fazendo a campanha do filme. Esse engajamento como time foi muito importante, não? Foi demais, eu imagino a exaustão deles, porque foi uma maratona. Já são meses passando por isso, desde que venceu o prêmio de roteiro lá em Veneza. Eles foram durante o final do ano passado, durante o Globo de Ouro, pós-Globo de Ouro, indicações do Oscar, uma maratona uma atrás da outra, encabeçado pela Fernanda Torres, que foi o rosto da campanha. Isso foi fundamental. Isso não foi apenas o Ainda Estou Aqui, todos os filmes fazem isso já é tradicional, é do Oscar haver essa campanha mesmo, mas tem um custo. Esse custo foi que eles devem estar dormindo muito bem agora, viu? Depois da ressaca da Mas você viu que não teve festa. uma fofoca, professor, não teve uma rusga, dizer, não, um tá com ciúmes do outro. Foi um time coeso, né? Jogaram para ganhar mesmo, aquela coisa de equipe mesmo. Isso é muito a cara do Walter Salles, né? O Valtinho é uma personalidade muito sutil, muito elegante, alguém que não quer ficar aparecendo, não fica se autopromovendo, então ele acaba transmitindo isso para a equipe dele e tem em volta dele pessoas que têm um pensamento similar, por isso até que ele as quer à sua volta. E isso se refletiu nessa campanha. Claro que também tem experiência do que ele fez na campanha anterior do Central do Brasil e do que provavelmente ele viu a ser feito por colegas ao longo desses anos todos lá em Hollywood. Mas foi fundamental essa junção entre esses três e tantos outros que ficaram nos bastidores ajudando. O prêmio é do filme? É do filme, mas novamente, o filme precisa ser visto, precisa ser comentado, precisa ter repercussão e precisa ter bom senso no momento da campanha. O professor Hugo Harris esteve na transmissão ontem da Rádio Bandeirantes, né, professor? Dormiu quantas horinhas hoje? 2? Porque eu não consegui chegar em casa e dormir direto, né? Mas não tem problema, não. Eu durmo pouco. Aqui em Paris, professor, é mais tarde, viu? Digo, é de manhã. Mas foi muito legal participar. Que bom, a gente que agradece, viu? Eu só queria, antes da gente encerrar, perguntar para o senhor o que muda agora. O financiamento do cinema pode ficar mais fácil depois desse Oscar? Eu acho que o financiamento do cinema brasileiro já tem passado por melhoras nos últimos anos, mas acho que empresas que antes não olhavam para o cinema poderão passar a olhar. A questão não é a lei de incentivo, a questão é você ter a chancela da lei de incentivo, é uma coisa. Outra coisa é você conseguir uma empresa que aceite colocar o dinheiro no filme. A partir do momento que eles veem que há uma visibilidade, a possibilidade é muito maior. Então, eu acredito sim que haverá esse tipo de aporte. Agora, que venham também os financiadores internacionais. Isso vai ajudar demais também as nossas produções. Que não fique apenas nesses cineastas mais conhecidos, mas também os que estão começando, os experimentais, aquele que precisa de um apoio, de um suporte para iniciar, de mostrar suas características, esses precisam da nossa ajuda, da ajuda de empresas, e vamos torcer para que isso aconteça.
Deixa eu agradecer então ao professor Hugo Harris, coordenador do curso de cinema do Mackenzie, agradecer duplamente por ter participado ontem até alta madrugada da cobertura da Rádio Bandeirantes e por ter aceitado aqui o nosso convite para entrar hoje ao vivo no Jornal Gente. Obrigada, professor, foi um prazer, hein? O prazer é todo meu, é uma alegria poder falar a respeito do cinema brasileiro, do cinema mundial, que é uma coisa tão apaixonante. Obrigado e um ótimo dia para vocês. Muito obrigada para todos nós. Esse aqui é o Jornal Gente falando